Olá, bem-vindos novamente aqui ao canal. E aí a conversa de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre perfuração timpânica. Então, o que é essa doença? Quais são os sinais? Quando eu devo me preocupar? Quando eu vou pensar em cirurgia? Como é que eu vou identificar? Bom, primeiramente, o que é um tímpano? O tímpano é essa membrana aqui, eu espero que vocês estejam conseguindo ver, ela fica nessa região, tem um conduto auditivo externo e ele vai desaguar aqui onde fica o tímpano, que ele vai separar a parte externa do ouvido da orelha média. E aí na orelha média nós temos uma série de coisas. Então tem cadeia ossicular, tem cóclea, tem vestíbulo e um monte de coisa. Então o tímpano seria essa membranazinha aqui. Por isso que muitas vezes o paciente pergunta: doutor, você vai fazer essa lavagem aí e aí a água vai para onde? Cara, a água vai bater no tímpano e vai voltar e sair de volta. Ela não vai para dentro do cérebro, para dentro da cabeça, nem nada. A não ser que, por algum motivo, você tenha uma perfuração no seu tímpano. E aí é essa área aqui onde você vê uma parte mais escura, né, ovalada. Então esse é um tipo de perfuração timpânica. É lógico que essa perfuração é uma perfuração que a gente considera pequena, tá? Uma perfuração pequena, central, com bordas. Então, o tímpano é essa membrana aqui que a função dela é, quando o som bate no tímpano, ele vibra, transmite o som para a cadeia ossicular, que está aqui, da cadeia ossicular vai para a cóclea, lá dentro dela tem um líquido, esse líquido vai bater nas células ciliadas e as células ciliadas vão estimular um nervo que se chama o nervo auditivo, tá bom? Que vai lá para dentro do cérebro. Esse nervo auditivo vai passar perto do lado do nervo facial, do lado do nervo vestibular. Então, tudo isso é bem próximo aqui dentro do ouvido. Por isso que é uma cirurgia bem complexa. Então, como é que você vai desconfiar que existe um problema aí na sua membrana do tímpano? Existem algumas coisas que fazem você desconfiar disso. A primeira é quando você sente uma diferença aí. Você está ouvindo melhor do lado direito e está ouvindo menos do lado esquerdo. A segunda coisa, você foi mergulhar aqui na região onde nós estamos no Amazonas. Você foi para um flutuante, ou para um passeio de barco, ou para um igarapé, ou para o rio, mergulhou. Quando você mergulhou, subiu de volta, um dos lados continuou entupido. Pode ser que ao invés da água ter batido aqui no tímpano e saído pela orelha externa, a água ter entrado por esse buraco da perfuração e ter acumulado lá na orelha média. E aí você fica com a sensação de ouvido tapado. Não é o mais comum, viu? Isso eu estou dando um exemplo. O mais comum é que seja uma rolha de cerume. A rolha de cerume é a que mais costuma acontecer isso. Você mergulhou, quando sobe, ouvido tapado, ficou surdo ali. Surdo não, mas teve uma perda da acuidade auditiva, tá bom? Outro sinal, após ir para a piscina, ir para um mergulho, entrou água no ouvido, infecção. Bom, aqui nessa área externa do ouvido, a gente tem várias bactérias. Só que na parte interna, na orelha média, é considerada uma parte sem bactéria. Então, quando você joga água daqui de fora, aí leva essas bactérias para a orelha média. E isso faz com que, então, se tiver um tímpano perfeito, a água vai bater, a bactéria vai continuar aqui fora. Se tiver um tímpano com perfuração, a água vai entrar lá para a orelha média, que não é para ter bactéria, e vai acabar infeccionando lá dentro do seu ouvido, que a gente chama de otite média, tá bom? Então,
Uma outra forma que você pode perceber uma perfuração timpânica seria isso. Toda vez após um mergulho, um banho, seu ouvido começa a escorrer pus. Geralmente é aquela secreção mesmo, como se fosse pus, uma secreção amarelada, esbranquiçada, alguma coisa assim, né? Além disso, bom, o resfriado. E lembrando que eu já falei para vocês algumas vezes, nós temos a tuba auditiva aqui. Então, se você tem secreção no nariz, essa secreção pode se acumular na caixa timpânica e se tiver uma perfuração, ela vai escorrer para fora do ouvido. Então, isso aí pode ser um outro sinal de que tenha uma perfuração. Na audiometria, ela vai aparecer com uma perda auditiva do tipo condutiva. O que significa isso? É na condução do som até o nervo da audição. Existe a perda condutiva e a perda neurológica. Neurológica é quando o nervo está afetado. E condutiva é quando esse sistema de condução aqui do som até o nervo está afetado, tá bom? Então, são alguns sinais. E a perfuração de tímpano, ela é sempre cirúrgica? Bom, olha, a perfuração de tímpano, ela só vai ser corrigida, na grande maioria das vezes, com cirurgia. Existem algumas opções que a gente pode tentar lançar mão e que, inclusive, a gente tem tido algum sucesso, né, no consultório, principalmente no pós-operatório. Por quê? Porque a cirurgia do tímpano, você vai colocar nessa parte aqui que você tem uma falha no tímpano, você vai pegar um enxerto, geralmente uma fásciazinha desse músculo, pode ser o pericôndrio aqui da orelha, e vai tapar essa parte que está perfurada aí. Então você vai substituir por um enxerto externo, né? Às vezes esse enxerto não é garantia de pega. Muitas vezes o corpo ele não vai conseguir absorver aquele enxerto, vai acabar expulsando ou parcialmente ou totalmente. Bom, quando isso ocorre, nós temos tido algum sucesso com a aplicação de ácido nesses pacientes aí, um ácido específico, na concentração específica, para você cauterizar essas bordas. E quando você cauteriza essas bordas que criaram um halo fibroso, bom, você cauterizou essas bordas, queimou esse halo fibroso, muitas das vezes aquela cirurgia que você pensava até que estava perdida, ela acaba fechando completamente. Então, a gente tem tido muita sorte com isso. Então, o Otto estava aqui me ajudando para segurar. O que é isso? Você, com uma hastezinha, um algodão na ponta e o ácido, né? Tem uma preparação de ácido, você vai com ela fazer uma cauterizaçãozinha da borda ao redor e com isso, muitas vezes essa perfuração pode fechar. E muitas vezes nem é preciso da cirurgia em si. Alguns casos, quando você tem uma perfuração pequenininha, só a própria cauterização já pode ser o suficiente. E isso aí vai muito do seu médico, tá bom? Tem médico que gosta desse procedimento, tem médico que já prefere partir logo para a cirurgia, mas o que eu posso falar na minha experiência é que nós temos tido bons resultados aí com a utilização do ácido, tanto em pacientes antes de operar, quanto em pacientes no pós-operatório, onde não houve uma pega completa do enxerto. Então ficou aquela perfuraçãozinha residual, a gente tem tentado usar o ácido para corrigir isso. Então, o principal aqui é que, tanto para o uso do ácido, quanto para a cirurgia da correção do tímpano, você precisa que essa parte do ouvido não tenha bactéria, não esteja isenta de infecção. Quando você tem infecção, muito dificilmente isso aqui vai fechar, mesmo após a cirurgia ou com a aplicação do ácido. Então é importante tratar isso aí
ter algum tempo com o ouvido sequinho e aí a partir daí você escolher qual a técnica que você vai utilizar. E quando a gente fala de cirurgia de tímpano, bom, tem várias e várias técnicas aí, viu? E o ácido é uma delas, mas também técnica cirúrgica, a gente pode usar cartilagem do tragus, pode usar às vezes gordura, se for uma perfuração muito pequenininha do lóbulo da orelha, pode usar a fáscia do músculo temporal, então pode ser uma incisão retroauricular, pode ser técnica por vídeo, então tem várias e várias técnicas e vai depender muito da experiência de cada cirurgião. O importante é, tem solução, procure seu otorrino e resolva o seu problema, tá bom? Então, eu espero ter ajudado mais uma vez aí com a informação para vocês e deixa sempre o like aqui pra gente, curte o canal, se inscreve, se puder compartilhar, ajuda a gente aí a cada vez crescer mais e poder divulgar informação. Eu acho que o importante é a divulgação de informação para o paciente.